Olá, senhores. A gente, a partir de agora, começa a se comunicar através dessas videoaulas e desde já eu adianto que eu não tenho muita habilidade nessa parte de audiovisual, então se o negócio não ficar muito bacana, vai me desculpando por isso, tá? Eu vou ficar aqui no cantinho conversando com vocês, tentando facilitar o entendimento do assunto que a gente vai abordar na videoaula, então qualquer dúvida que surgir, vocês podem, né, retornar e rever de novo o vídeo, ou no momento específico a gente esclarece o que ficou de dúvida, tá? O que a gente vai fazer nessa videoaula? A gente vai revisar um tema que é super importante para a gente, porque ao longo do ano o que a gente vai ver são os diferentes tipos de seres vivos, então é importante a gente entender quem são esses seres vivos, tá? Então, começo aí perguntando para vocês se esses exemplares são exemplares de seres vivos, se esse papagaio, esse canário, essa outra ave, esse beija-flor, a corujinha, esse tiranídeo, um outro beija-flor, um outro canário, essa gralha, são exemplares de seres vivos. E se também, ó, esse artrópode, miriápoda, um lepidóptero, ah, esse ortóptero, esse lagarto, essa cobra, esse jabuti, essa perereca, esses mamíferos aqui, ó, como capivara, tamanduá, jaguatirica, esse lobinho. E esses vegetais, ó, onde eu tenho alguns organismos empoleirados, são exemplares de seres vivos. São ou não? Pensem aí e respondam para vocês, antes de tudo. Eu imagino que a maioria de vocês deva ter respondido que sim, são seres vivos, tá? De fato são. E aí, outra perguntinha, se eles são seres vivos, o que faz deles serem exemplares de seres vivos? Alguém consegue definir para mim o que são seres vivos? Bom, adiantando para vocês, os seres vivos são os organismos que manifestam esse fenômeno de estudo da biologia, que é a vida. Coisa que a gente tem também dentro da gente, né? Então, tanto eles quanto nós, os humanos, somos exemplares aí de seres vivos. Ou seja, dentro da gente, o fenômeno vida está sendo manifestado. Então, fica fácil para a gente entender o que é vida, não é? Então, outra perguntinha aí para vocês, né? O que é isso que caracteriza os seres vivos, esse fenômeno vida? Um, dois, três. Responderam? Bom, provavelmente alguém deve ter falado alguma característica ou outra que está relacionado com a vida. De fato, isso é um dos componentes da vida, mas não define completamente esse fenômeno vida. Ele é tão complexo que várias tentativas de definir esse fenômeno foram feitas lá no passado, mas nenhuma com uma abrangência satisfatória que permitisse ter um conceito ali palpável para definir vida. Então, nós não temos, tá, uma definição. É mais fácil a gente identificar, igual a gente viu lá nos exemplares anteriores, onde a vida acontece, do que definir esse fenômeno, porque é complexo, tá? Só que olha só, por que eu consigo identificar onde a vida acontece, mas eu não consigo definir ela? É simples. Porque se eu pegar qualquer material, né, vivo ou não, e perguntar se trata de um ser vivo, obviamente vocês vão responder que sim, igual foi respondido, né, lá no slide anterior. Porque o que acontece? Esse organismo, esse material que é portador da vida, assim como os outros, eles têm características em comum, que só eles têm. E não encontro elas naquilo que não é vivo. Tá? Então, a gente acaba que, por definição, define como vida todas essas características, a reunião delas. Então, se tem, ok, é um ser vivo,
é aquele ente, né, da natureza que está manifestando o fenômeno da vida. Se não tem, está faltando um ou outro, não é. Tá? É alguma coisa próximo ou nem próximo do que é um ser vivo. Tá? Então, quais são esses atributos que só os seres vivos têm? Aqui eu vou listar um a um. Tá? Na sequência, eu vou explorar um pouquinho mais para a gente se familiarizar com essas características que definem os seres vivos. Então, primeira delas, os seres vivos, todos eles, né, têm lá na sua constituição básica as células. Outra característica, né, que todos os seres vivos têm em comum é que essas células, para funcionarem, né, elas vão necessitar do quê? Da energia. Então, a necessidade de energia é uma segunda característica comum a todos os seres vivos. Uma terceira característica é o fato de, dentro das células dos seres vivos, todas as reações químicas necessárias à manutenção da vida acontecerem ali dentro. O conjunto delas é isso que a gente chama de metabolismo. Uma quarta característica que todos os seres vivos têm em comum é o fato deles responderem a estímulos do ambiente para vários motivos, que a gente vai falar mais para frente. Todos eles também têm em comum um material genético que vai determinar todas as suas características comportamentais, morfológicas, fisiológicas, e todos eles têm essa capacidade de se reproduzirem. Então, essa é uma penúltima característica que assegura aí a manutenção dos seres vivos na biosfera. Os seres vivos não são entidades, né, estáticas, pelo contrário, são superdinâmicas, elas mudam ao longo do tempo e isso caracteriza eles, tá? Que é a evolução. Então vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas características para a gente entender a fundo e no final das contas, né, quando for questionado se determinado objeto é ou não um ser vivo, eu dizer com certeza que sim, é um ser vivo porque tem todas essas características. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Então tá, composição celular. Primeira característica que define aí todos os seres vivos. Primeira coisa que a gente precisa saber com relação a esse atributo é que as células são os menores compartimentos vivos. Em alguns casos, a gente tem, né, organismos que uma única célula já é o organismo. Então, relembrando aí alguns conceitos para a gente entender a célula, né? A célula, em qualquer organismo, tem que ter pelo menos esses três elementos. Tem que ter esse envoltório, que é a membrana plasmática. Abaixo tem lá uma parte líquida e, dependendo do organismo, tem várias estruturas que realizam suas funções vitais, que caracteriza aí o espaço chamado de citoplasma, e tem um material genético, tá? Onde todas as características fisiológicas, comportamentais, morfológicas são definidas. Beleza? Quando eu observo os diferentes seres vivos, eu percebo que as células variam. Variam com relação ao tipo e com relação à quantidade. Então, falando primeiro aí com relação ao tipo, o que eu tenho, né, de células, tipos de células? Eu tenho organismos que podem ter na sua constituição células mais simples, chamadas de células procarióticas, e aí os organismos são procariontes, tá? Portadores de células procarióticas, ou células eucarióticas. E aí os organismos, né, como consequência, são os chamados eucariontes. Então, esse segundo modelo de célula que eu observo na maioria dos seres vivos é um modelo mais sofisticado. Então, quando eu comparo os dois, por que isso aqui é mais simples? Né? Porque ele tem, de fato, todos os elementos básicos que caracterizam uma célula, mas, diferente do modelo mais sofisticado, o que eu tenho? Né? Eu tenho uma organela que realiza uma função vital importante para o organismo procarionte,
organela chamada de ribossomo, que faz para ele a síntese das suas proteínas. E com relação ao material genético desses organismos, ele não está protegido numa estrutura que existe aqui no modelo eucarionte. Então, como consequência de não ter essa proteção, esse material genético está todo mergulhado no citoplasma. Beleza? E aí, no modelo eucarionte, que é uma célula mais complexa, o que acontece? Além desse ribossomo que faz aí a produção das proteínas necessárias para a célula, eu tenho outras organelas que desempenham várias outras funções. Tá? Então, tem mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomo e várias outras com suas funções definidas que não cabe a gente especificar agora quais são elas. E uma outra diferença desse modelo, em relação ao mais simples, é que o material genético ele não está mais disperso no citoplasma. Ele está isolado do citoplasma por uma membrana que surgiu aqui. Tá? Uma membrana que é chamada de carioteca, e aí esse conjuntinho é o que a gente chama de núcleo. Então, basicamente, a diferença de um para o outro é que aqui eu tenho mais organelas e eu tenho núcleo também, os eucariontes. Beleza? Então, quem são os exemplares na natureza de seres vivos que têm um ou outro tipo de célula? O tipo mais simples de todos, o tipo de célula procariótica. Quem são os seres procariontes? Então, nós temos aí as bactérias, um parente aí das bactérias, que são as arqueias, e as cianobactérias tão importante para a gente porque elas produzem parte do oxigênio que consumimos aí durante nossa respiração. Tirando esses três grupos de seres vivos, que são procariontes, todos os outros são o quê? Eucariontes. E quem são esses outros? São os protozoários, os fungos, as algas, as plantas e nós, os animais, tá? Então tá aí uma diferencinha mostrada em um esquema, dos dois modelos de células que eu posso encontrar nesses dois grandes grupos de organismos. Então, nos procariontes, a célula procariótica, as bactérias, arqueias e cianobactérias, que é o modelo mais simples, então membrana plasmática, citoplasma, com vários pontinhos representando os ribossomos, e o material genético em associação com o citoplasma, tá? Já nos seres eucariontes, protozoários, fungos, algas, plantas e nós os animais, está aqui, o modelo eucariótico, tá? Então, o revestimento, membrana plasmática, o citoplasma com várias organelas, além dos ribossomos, e o material genético isolado aí na carioteca, formando o conjunto conhecido como núcleo. Beleza? Então, com relação ao tipo de célula que eu posso ter nos seres vivos, são esses dois. Só que, como eu disse, os seres vivos eles podem também variar com relação à quantidade de células que compõem os seus corpos. Beleza? E aí, eu posso ter duas situações. Eu posso ter seres vivos que só têm uma única célula. Então, todos os elementos que tem dentro dessa célula já permite aquele ser vivo funcionar como um organismo independente, manifestando ali dentro a vida. E um segundo caso é aquele em que eu tenho duas ou mais células compondo os seus corpos, como a gente, por exemplo, os humanos, tá? Então, exemplificando melhor quem são os unicelulares. Todas as bactérias, todas as arqueias, todas as cianobactérias, então esses três grupos aqui, além de procariontes, são unicelulares também, tá? Já esses três grupos eucariontes, o que acontece? Todos os protozoários são unicelulares. Só que olha só, algumas algas e alguns fungos são unicelulares, assim como temos também dentro desses dois grupos de eucariontes, fungos e algas, alguns organismos dentro desses grupos que têm lá seus corpos constituídos por duas ou mais células. Beleza? Então, tirando esses dois grupos aqui, que tem exemplares tanto unicelulares quanto pluricelulares, plantas e animais, onde a gente está incluído aqui, nos animais, todos esses dois últimos grupos aqui de eucariontes
tem lá, na constituição dos seus corpos, uma quantidade gigantesca de células. Isso caracteriza eles como organismos pluricelulares, quanto à quantidade de células. Beleza? Então, ó, nesse esqueminha aqui, ó, tem alguns organismos. E aí, será que eu consigo raciocinar a respeito da quantidade de células que compõem os corpos desses exemplares aqui, ó? Por exemplo, aqui, será que eu tenho uma, duas nesse organismo, nesse fungo? Será que eu só estou vendo uma célula? Ou será que tem tantas células que eu não consigo ver todas individualmente? Nesse roedor, uma, duas ou mais. Nessa plantinha, nesse mosquito e nesses dois outros organismos. Bom, é fácil da gente raciocinar a respeito da quantidade de células, né? Então, essa bactéria, essa ameba, esse paramécia e esse outro protozoário, que agora me fugiu o nome, são exemplares de organismos unicelulares. É fácil da gente ver através do esquema que só tem uma única célula compondo seus corpos, tá? Já esses aqui, ó, embora eu não consiga ver suas células individualizadas, eu sei que se tratam aí de organismos pluricelulares. Tem muito mais do que duas células, tá? Tem milhares, bilhares, trilhares, uma quantidade gigantesca, ok? Então, beleza. Esclarecida aí essa primeira característica comum a todos os seres vivos, a gente passa para a segunda. Eu estou chamando aqui de energia, mas na verdade não é a energia que é a característica comum a todos os seres vivos, é a necessidade dela para fazer a célula funcionar, tá? Ou as células que compõem os seus corpos. Então, para qualquer atividade vital, sem energia não tem vida, então é super necessário. Os seres vivos precisam aí obter energia de alguma forma para se manter vivo, para que tudo que dependa aí de atividade vital funcione. E aí a forma básica de obter energia é através da nutrição. Quando a gente observa na natureza as estratégias de nutrição, a gente tem dois casos básicos, tá? Um que a natureza deu de presente, né, para alguns organismos, que é um tipo de nutrição chamado de autotrofia. O organismo não precisa ir no supermercado gastar dinheiro. Dentro das suas células tem uma maquinaria ali, química, que propicia ele produzir o alimento por conta própria, totalmente independente, tá? Já o segundo caso é aquele em que os organismos, para obter energia, precisam de uma fonte externa de alimento. Então, nesse caso, o tipo de nutrição é caracterizada como sendo heterotrofia e os organismos heterótrofos. Ok? Quem são os casos que não dependem aí de uma fonte externa de alimento, que consegue produzir o seu próprio alimento? Os organismos autótrofos. As bactérias, as arqueias, as cianobactérias, as algas e as plantas. Esses três grupos aqui, ó, de organismos autótrofos, eles realizam a famosa fotossíntese. Então tem lá um conjunto, né, de enzimas que captam a luz, usa a energia da luz para ligar moléculas de carbono e gerar açúcar, que é o alimento básico desses organismos. E um processo muito parecido acontece nesses dois outros grupos, que é a quimiossíntese, tá? Então, isso permite esses organismos não dependerem de alimento externo. Eles já conseguem produzir o próprio alimento. E isso é maravilhoso. Quem são os heterótrofos? Aqueles que precisam aí de uma fonte externa de alimento. Os protozoários, os fungos e a gente, os animais, tá? Então, aqui, né, eu já listei alguns casos, mas só para ficar mais claro, né, as plantas são os principais organismos heterotróficos aí mais próximos da gente, mas a gente tem que lembrar que tem outros também, tá? As bactérias, arqueias, cianobactérias e algas. Tirando esses grupos, todo o restante aí depende de uma fonte externa de alimento. Todos eles têm uma nutrição heterótrofa.
tá? Então, os herbívoros, tá? Consumindo aí os organismos fotossintéticos, e aí, na sequência, os carnívoros, que consomem os herbívoros. Então, estão vendo aí a necessidade de uma fonte externa de alimento, né? Os onívoros, que comem de tudo, né? E aqueles que se alimentam dos restos dos seres vivos, que obtêm aí sua energia se nutrindo do que está morto, que são os saprófitos. Então, todos esses casos aqui, ó, dentro de uma cadeia alimentar, são exemplares de organismos heterotróficos, tá? Lembrando que na base eu tenho os organismos produtores, os que fazem, né, produzem o seu próprio alimento. Beleza, galera? Então, passamos aí para a terceira característica comum a todos os seres vivos: metabolismo. Estão vendo, né? A dificuldade para gravar uma aula? Então, é isso. O que vem a ser o metabolismo, essa terceira característica comum a todos os seres vivos? São todas as reações químicas, galera. Todas as reações químicas que acontecem lá no interior das células que propiciam a vida acontecer. Tá? Então, essas reações elas são super importantes porque elas vão ajustar o interior da célula ao ambiente. E aí isso propicia a existência do ser vivo. Tá? Sem essas reações, não teria esse ajuste, provavelmente o organismo ficaria mais vulnerável às condições do ambiente. Então é isso que eu acabei de falar. Quando a gente observa, né, todas as reações que acontecem dentro das células, a gente tem dois grandes grupos. Temos aquelas em que pequenas substâncias, moléculas, átomos, reagem, né, ao longo de cadeias de reações químicas, gerando um produto mais complexo, e aí, quando eu tenho isso acontecendo, o tipo de reação química dentro do metabolismo é chamado de anabolismo. Tá? O contrário disso, quando uma substância mais complexa é degradada e aí geralmente há liberação de calor ou de energia, e aí temos também como resultado substâncias mais simples, quando isso acontece, eu tenho então reações do metabolismo chamada de catabolismo. Tá? Então, alguns exemplozinhos aqui. Tá? Um caso de anabolismo, as várias proteínas que são super importantes para o meu funcionamento, de qualquer outro ser vivo, para elas serem formadas dentro da gente, é preciso que vários aminoácidos sejam unidos através de reações químicas próprias. Então, unidades menores, né, moléculas menores, reagindo entre elas dentro de uma via metabólica específica, gerando proteínas, que são substâncias mais complexas. Um exemplo aí de anabolismo. Uma substância complexa, como a glicose, né? Quando ela é quebrada aí nos seus vários átomos de carbono, liberando CO2, água e energia também, né? O que acontece? Eu tenho o inverso do anabolismo, então eu tenho um tipo de reação química que compreende um exemplo aí de catabolismo. Tá? Então, só para ilustrar de novo através de um esquema para ver se fica mais claro ainda, olha só. Substâncias simples, moléculas simples, átomos isolados, reagindo, né, usando energia para isso e gerando uma substância, uma molécula mais complexa. Ok? Reação, então, anabólica. O contrário disso, né, uma substância, uma molécula, sendo degradada nos seus componentes mínimos e liberando energia, eu tenho então uma reação catabólica. E aí, como eu tenho essas duas acontecendo no interior das células, o conjunto delas, né, caracteriza isso que eu estou chamando de metabolismo. Beleza, galera? Vamos então para a nossa quarta característica comum a todos os seres vivos, que são as respostas aos estímulos. Essa característica ela é super importante, né? Porque se o organismo não responde às variações ambientais,
ele também está bem vulnerável ao ambiente, podendo desaparecer rapidamente. Então é importante porque permite ele identificar perigo, procurar abrigos, parceiros no momento de reprodução, locais apropriados para se alimentar e várias outras coisinhas, tá? Em organismos complexos, essas respostas elas acontecem por conta, né, de um sistema bem elaborado de células que compreende aí aquilo que a gente chama de sistema nervoso. Então eu tenho terminações nas periferias dos organismos, na pele, por exemplo, que captam as variações ambientais. Então, através de toda essa corrente celular formada pelos neurônios, isso é levado até lá no sistema nervoso central, processado, e uma resposta é direcionada para que o organismo responda, né, aquela variação do ambiente. Então, isso acontece numa escala de tempo diminuta e, por conta disso, a gente tem então todas essas propriedades aqui, ó, acontecendo de uma forma satisfatória. Então aqui, por exemplo, ó, esse macaquinho de forma bem inteligente, usando essa planta, né, que tem uma folha gigantesca no momento de chuva, o que está acontecendo com ele? Ele está respondendo a uma variação ambiental, ele está se protegendo da chuva, cujo excesso de umidade, né, pode, sei lá, deixar ele mais vulnerável a determinadas doenças, ficar mais úmido, né? E aí alguns fungos, outros parasitas se proliferarem ao longo da sua pele e isso, de uma certa forma, diminuir sua chance de sobrevivência. Então aqui um exemplo bem claro de resposta a um estímulo do ambiente. Aqui também, né, procura por parceiros sexuais na hora de reprodução. Se ele não consegue identificar os sinais químicos do ambiente onde tem, né, os indivíduos reprodutores, ele pode passar esse período e não gerar descendentes. Isso é ruim, como a gente vai ver daqui a pouco quando for falar da reprodução, que também é uma característica dos seres vivos. Aqui, ó, eu tenho nos dois casos respostas a estímulos, né? Eu tenho uma capivarinha fugindo de um predador e um predador caçando seu alimento. Então, um tentando se manter vivo, fugindo, né? E o outro tentando se manter vivo, se alimentando. Então, quem responder melhor aqui nesse dueto, né, vai se dar bem. Então, acho que essa é uma das mais tranquilas de todas. A gente passa então para o material genético. Então, todos os seres vivos têm lá como material genético essa famosa molécula, que é o DNA, onde todas as informações, né, para o que ele é, para como ele funciona, como ele se comporta, está ali escrito, tá? Então, cada espécie dentro do seu DNA tem informações específicas para determinar esses parâmetros específicos. Então, obviamente, se eu pegar um humano, um chimpanzé, uma onça, e for comparar o seu material genético, eu vou perceber que tem variações, porque são seres vivos diferentes, cada um com seu material genético próprio. Tá? Então, essa sequenciazinha de letras aqui, ó, que são elementos básicos do material genético que causa essa variação entre os seres vivos. Então, como eu já mencionei, né, tudo que acontece dentro de um ser vivo é controlado por esse material genético. Outra coisa importante com relação ao material genético que a gente precisa saber é que parte dele, durante a reprodução, é transmitido para a descendência. Então, ele é substrato para a hereditariedade. Isso explica o porquê, na maioria dos casos, né, os descendentes têm alguns aspectos em comum com seus parentes, com seus pais. Tá? Mas, por conta de alguns mecanismos de divisão, de processos celulares, nem sempre o que é esperado acontece, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma ninhada, né, de um único casal. Então vocês percebam que tem uma variação na aparência muito grande, ok? Mas todos eles são descendentes do mesmo casalzinho. Então, em algum aspecto ali, a gente tem algo em comum com seus pais.
Ok, passamos então para a nossa penúltima característica, que é a reprodução. Então, os seres vivos têm aí, né, essa capacidade de se reproduzir e é importante porque isso permite a eles se manterem na Terra. Se o organismo não se reproduz, o que acontece com ele? Ele deixa, né, ele para de deixar descendentes na sua população e aí, quando todo mundo atinge lá a sua fase final de vida, morre, o que acontece? A espécie desaparece. Então é importante isso acontecer para a continuidade das inúmeras espécies de seres vivos que a gente tem na Terra. E aí, isso não acontece em todos os momentos do ciclo de vida. Acontece quando o organismo está na sua fase matura. E é aí que ele vai se reproduzir. Tá? Quando a gente observa as formas de gerar descendentes na natureza, a gente também tem aí dois mecanismos básicos de reprodução. Aquele em que o organismo não depende de um parceiro sexual, ou seja, ele por conta própria consegue gerar um descendente, então ele consegue se reproduzir através desse mecanismo aqui, chamado de reprodução assexuada. Agora, quando ele precisa de um parceiro de um sexo oposto para gerar um descendente, a gente tem um tipo de reprodução chamada de sexuada. Tá? Então, nesse caso, acontece a troca de gametas e isso é essencial para a formação do descendente. Caso contrário, não acontece reprodução. Então, aqui, por exemplo, nesse verme plateuminto, uma planária especificamente, o que acontece, né, se eu pegar um adulto e fatiar ele? Com o passar do tempo, cada uma das fatiazinhas geradas vai resultar num organismo adulto igualzinho àquele que foi picotado lá atrás. Então, ele não precisou, né, de um parceiro de sexo oposto, ele por si só gerou descendentes. Esse é um caso aí de reprodução assexuada. A mesma coisa nesse paramécio aqui, ó. A célula cresceu, né, em volume, o material genético foi duplicado, e aí depois que isso aconteceu, a célula se dividiu em duas, gerando duas células filhas com o mesmo material genético. Duas células filhas que são dois protozoáriozinhos, tá? Então, como esses descendentes foram gerados sem a necessidade de um parceiro de sexo oposto, esse também é um exemplo de reprodução assexuada. Agora aqui, por exemplo, esse bendito aqui, ele não surgiu do nada, né? Ele surgiu porque os seus pais trocaram gametas durante um ato sexual. Então, como houve a necessidade de dois organismos de sexo diferentes para gerar esse descendente, aqui eu tenho um caso de reprodução sexuada. Ok? Esse mecanismo ele é super importante porque quando isso acontece, existe, né, uma chance do organismo ser bem parecido aos seus parentes, seus parentais, mas também por conta de mecanismos celulares que acontecem durante a produção de gametas, existe uma chance também de eu gerar um indivíduo do ponto de vista genético bem diferente. E isso acaba fazendo com que a população se torne, do ponto de vista genético, bem variável. Isso é importante porque a gente entra na nossa última característica comum a todos os seres vivos, que é a evolução. Então, o que vem a ser, né, essa característica comum a todos os seres vivos? São as várias mudanças que acontecem nos seres vivos, desde as pequenininhas até as mais expressivas. Tá? Então, isso acontece ao longo do tempo. E vai acontecer por quê? Porque os seres vivos eles não são iguais. Então, como eu falei, numa espécie, eu tenho vários organismos, vários indivíduos. E dentro dessa espécie existe, né, uma variação. Eu não sou igual ao meu pai, não sou igual à minha mãe, não sou igual ao meu irmão. Então, dentro da nossa família, por conta dessa reprodução sexuada, aconteceu a formação de indivíduos diferentes que, quando a gente analisa o material genético, o DNA, a gente vê que ele é variável, ou seja, tem uma variabilidade genética. Agora, por que isso é importante, né? Por conta do ambiente.
Se a gente está num determinado contexto ambiental, beleza, essa variedade genética é tal, né? Mas se muda, isso não necessariamente se mantém. Pode ser que alguns componentes desse grupo que eu acabei de mencionar possam ser favorecidos e outros não, e aí pode acontecer as mudanças em função do contexto ambiental. Já já isso vai ficar mais claro, tá, galera? Então, o ambiente, né, selecionando aqueles que têm variações genéticas mais ajustadas a um determinado contexto ambiental, faz com que eles sobrevivam mais e, como consequência, gerem mais descendentes. E aí, essa característica que foi selecionada tende ao quê? A aumentar nesse ambiente. E aquelas que não foram tão favorecidas tendem a desaparecer, porque o organismo já tem alguma dificuldade de sobreviver e, consequentemente, não se reproduz. E aí, todo o seu patrimônio genético tende a desaparecer. Beleza? Então, vamos olhar esse exemplo aqui, ó. A gente tem um grupinho de ratos numa montanha, né, que acabou de ser preenchida com cinzas vulcânicas, e dentro dessa população de ratos, olha só, eu tenho aqueles que são mais clarinhos, tá vendo? E aqueles que são mais escurinhos, que acabam se confundindo com a cor das cinzas. E todos eles são comida para quê? Para aves de rapina, como gaviões, falcões, por aí vai. Então, entendendo que isso aqui é resultado de variação genética, entendendo que nesse contexto ambiental eu tenho determinadas condições, quem é que tende a se favorecer ao longo do tempo? Será que essa população ela tende a ficar com essa cara, ou será que nesse contexto ambiental eu posso ter alguma mudança na pelagem desses ratos? Isso é quase que intuitivo, né, galera? Se eu tenho ratinhos que são comidas para gavião e nesse contexto eles são mais visíveis, obviamente que o gavião vai comer quem com mais facilidade? Essas variantes mais claras. Então, com o passar do tempo, o que tende a acontecer? Isso aqui, ó, essa característica determinada aí por alguma propriedade do material genético, ela acaba sendo desfavorecida e com o passar do tempo tende a ser eliminada. Já aquela que se confunde melhor com o ambiente, por ela não sofrer tanta pressão, né, do ambiente, ela acaba sendo favorecida. Então sobrevive melhor, se reproduz mais e gera descendentes e aumenta em quantidade na população. Então aquela população que no início tinha mais ratinhos, né, branquinhos, o que aconteceu com essa característica ao longo dessa pressão seletiva do ambiente? Foi mudando a população. Então, o esperado é que, com o passar do tempo, né, os ratinhos brancos desapareçam porque todos viraram comida de gavião. Agora, se o ambiente muda, aqui, por exemplo, nessa situação, chove pra caramba e aí as cinzas vulcânicas são levadas lá para a base da montanha ou para o mar. E aí a montanha volta a ficar mais clara, né, não tão escura. Será que a mesma pressão seletiva permanece ou será que muda? Será que o gavião vai comer esses ratinhos mais escuros em detrimento dos branquinhos? E aí a gente tem uma mudança. Provavelmente é isso que vai acontecer. Então, nesse contexto aqui, ó, eu tive uma mudança, né? Já se aconteceu o que eu acabei de mencionar para vocês aqui, eu posso ter uma outra mudança. Então perceba que são coisas pequenas que vão acontecer aí numa escala de tempo bem grande. Olha só aqui, ó, uma outra explicação bem interessante que a evolução traz para a gente. A gente sempre se pergunta, né, o porquê que as girafas têm esse pescoço tão grande. A gente tem algumas hipóteses. Uma delas foi totalmente desvalidada, refutada, e uma outra aceita. E a aceita é exatamente essa que a gente está discutindo. Então, antigamente o pessoal pensava que as girafas tinham essa propriedade de esticar o pescoço, né, e ele crescer naturalmente para que ela se alimentasse. Ou seja, que ela conseguia, né, se ajustar ao ambiente. Mas na verdade não era isso o que acontecia, tá? Para explicar essa variação no tamanho do pescoço.
Quando a gente recorre ao registro fóssil, até mesmo as girafas atuais, a gente percebe que nem todas elas têm pescoço exatamente longão, igual, tem uma variação. E quando a gente vai lá no registro fóssil, a gente vê que tinham girafas com pescoço maior, pescoço menor, ou seja, tinha uma variação. E elas tinham essa alimentação baseada em folhas de árvores bem altas. Então, pensando nesse ambiente, né, onde o alimento está lá no topo das árvores, e lá no passado eu tinha girafas de pescoço variando, né, em tamanho, alguns mais curtos, outros maiores. Quem é que se favorecia nesse contexto ambiental? Obviamente que aquelas do pescoço maior, né? Então, como elas não têm uma sociedade de cooperação, o que acontecia? Aquelas que se alimentavam mais, né, sobreviviam melhor, se reproduziam mais, deixavam seus descendentes e, consequentemente, aumentavam em frequência na população. Já aquelas que não se alimentavam tanto, porque não conseguiam acessar de forma mais eficaz o alimento, morriam de inanição e, consequentemente, não deixavam o seu patrimônio genético na população seguinte. Ou seja, com o passar do tempo, tendia a desaparecer, ficando só as girafas de pescoço maior. Então, quando a gente pensa nessas pequenas mudanças acontecendo ao longo do tempo, a gente tem explicação para toda a vida que acontece na Terra. A gente percebe que toda ela, independente do grupo de ser vivo que eu considere, tá? E que eu estou mostrando uma árvore filogenética só para humanos, mas isso pode ser extrapolado para qualquer ser vivo, quando eu tenho informações suficientes, todas as formas de vida compartilham, né, parentes que em algum momento passaram aí por essas mudanças e foram se diversificando em espécies novas, tá? Ou em várias espécies. A gente vai entender isso melhor quando for tratar a evolução lá no terceiro ano, tá? Mas olha só, por mais que a gente entenda a evolução como algo intuitivo, às vezes é difícil para a gente aceitar, né, essa explicação científica para a origem e diversificação da vida, porque a gente só consegue ver os seus resultados. A gente não consegue ver ela acontecendo ali, naquele exato momento. Então, nesse exemplo que eu mostrei aqui para vocês, eu tenho milhões de anos atrás. Então, para a gente sair dessa situação ancestral e chegar nos chimpanzés e os humanos, que são os parentes mais próximos, várias mudanças evolutivas aconteceram desde o momento em que a gente compartilhava um ancestral em comum. Então, para a gente ser o que a gente é hoje, humanos, chimpanzés, foram necessárias tantas mudanças que isso tomou aí cerca de 6 milhões de anos, ok? Para a gente chegar ao que a gente é hoje. Então, como a gente não tem esse tempo todo para observar, às vezes a gente fica aí um pouco com a pulga atrás da orelha, né? Mas é isso. As evidências sustentam de uma forma bem robusta isso que eu acabei de falar. Então, beleza, galera. Esclarecido todas essas características que os seres vivos têm em comum, a gente passa então para a etapa final da aula, que é um resumão dela. Então, para ser um ser vivo, todo ser vivo que eu estiver considerando tem que ter obrigatoriamente esses atributos em comum. Tá? Se tiver faltando um ou outro, não é um ser vivo. Por exemplo, né, os vírus. Esses organismos que agora estão dando uma dor de cabeça na gente, afastando a gente. Existe uma discussão muito grande, né, se eles devem ser considerados seres vivos ou não. Só que se a gente considera esses critérios que eu acabei de falar, né, não são seres vivos. Isso porque a gente não tem, né, uma constituição celular, eles não têm metabolismo próprio, eles não têm reprodução própria, eles sempre vão depender aí de uma célula, de um ser vivo para que essas atividades vitais aconteçam. Caso contrário, ele é uma partícula inerte, tá? Então, por isso, de acordo com algumas discussões, eles não são considerados seres vivos. Mas para alguns outros cientistas, o fato deles terem material genético, e algum deles material genético do tipo DNA,
é motivo para considerar eles como seres vivos. Então, como a gente acabou de definir, né, um ser vivo como tendo todos esses atributos, aqui, para critérios da nossa aula, os vírus estão fora, tá? A gente vai usar esse critério, então não são, tá? A gente vai discutir melhor isso nas próximas aulas. Então, a gente já fez, né, um exercíciozinho. Lá na nossa sala de aula tem um formulário legal para vocês fazerem de novo, revisar esses conceitos. E eu espero que vocês tenham gostado e aprendido mais. Então a gente se encontra na nossa próxima aula. Beleza? Então, galerinha, me despeço por aqui e cuidado aí com a saúde de vocês, de todo mundo. Um grande abraço e até a próxima.